O cenário do automobilismo australiano é bastante vivo. Além de contar com diversas categorias de turismo e fórmula, o esporte a motor da Austrália também conta com diversos circuitos, alguns deles bastante conhecidos do público. Um deles é Mount Panorama, um traçado desafiador que encanta fãs de corrida do mundo todo. Com curvas estreitas e áreas que misturam técnica e velocidade, a pista é adorada por pilotos e espectadores, e motivos definitivamente não faltam para isso. O circuito de Mount Panorama está cravado na história do esporte a motor australiano e não é necessário muito para entender o porquê. Localizada em uma encosta, o que por si só já é loucura, a pista mistura trechos de grande velocidade com partes tão estreitas que basta um acidente simples para paralisar uma prova. A história do autódromo começou com um nome. Martin Griffin, prefeito de Bathurst no início da década de 30, era um fã incondicional de corridas de carros. Impressionado com os eventos que aconteciam nos circuitos de Vale e Peel, o político pensava em levar o novo esporte para sua cidade. Diferentemente das corridas que acompanhava, que eram geralmente alocadas em pistas de rua, Griffin queria um circuito próprio para os eventos, um que misturasse retas, curvas fechadas e grandes mudanças de elevação, tudo para fazer das corridas um verdadeiro teste, tanto para os carros quanto para os pilotos. Aquela era uma época difícil para a economia australiana. O mundo ainda sofria com as consequências da crise econômica e na Austrália a situação não era diferente. Com esse pano de fundo, o prefeito de Bathurst teve de apelar para um truque. Com a desculpa de criar uma estrada cênica para turistas, Griffin conseguiu pôr a mão em verbas destinadas para planos de combate ao desemprego. A ideia funcionou e durante a construção o prefeito pediu aos engenheiros que construíssem a estrada um pouco mais larga do que nos planos oficiais. Dessa forma, o Mount Panorama Scenic Drive foi produzido e teve a inauguração realizada em 17 de março de 1938. Mal a pista estava pronta e alguns eventos começaram a ser realizados, com o apoio do New South Wales Light Car Club e do Auto Cycle Union. Com os dois clubes trabalhando juntos, as primeiras corridas aconteceram durante a Páscoa, com motos correndo na sexta-feira e no sábado e carros indo à pista no domingo e na segunda. Não à toa, as instalações eram completamente precárias, com tendas de lona servindo de boxes e cercas de madeira delimitando a pista. O traçado, para variar, era de terra. Mesmo assim, 20 mil pessoas se amontoaram atrás de cercas para ver pilotos correndo naquela que deveria ser apenas uma estrada para turistas. Alguns bons anos mais tarde, em 1963, a pista recebeu pela primeira vez aquela que viria a ser uma de suas corridas mais importantes. A Armstrong 500 era uma corrida de 500 milhas originalmente disputada na pista de Phillip Island, mas que acabou se mudando para Bathurst devido às más condições do asfalto da pista original. A corrida envolvia carros de turismo e era dividida em 4 classes, baseadas no preço dos carros. O evento se manteve mais ou menos da mesma forma nos anos seguintes, impulsionado principalmente pelas transmissões de TV. A divisão entre classes passou a seguir um critério melhor, que foi o de volume de motor. Em 1973, a corrida teve a distância alterada para 1.000 km, o que corresponde a pouco mais de 623 milhas. O canadense Alain Moffat e o piloto da casa Ian Duignan venceram a bordo de um Ford XA Falcon GT. A corrida de 1.000 km permanece sendo realizada até hoje como parte do calendário da Australian Supercars Championship. A edição de 2022 deve ser realizada entre os dias 6 e 9 de outubro. Além dos 1.000 km, o evento realizado durante a Páscoa também se tornou uma tradição, fazendo parte até hoje do calendário australiano de automobilismo. Um grande final de semana cheio de corridas e eventos de diversas categorias acontece até hoje durante a Páscoa, com as 6 horas de Bathurst sendo a estrela principal do evento. Voltando ao evento de 1.000 km, não era raro ver o grid de largada cheio até o limite do razoável. Grids cheios com mais de 50 carros se tornaram um padrão e permaneceram sendo a regra até meados dos anos 2000, quando o grid aos poucos foi encolhendo. A competição também construiu na memória dos fãs australianos uma rivalidade entre as montadoras Ford e Holden. Além da disputa entre as fábricas, pilotos como Dick Johnson, Colin Bond e Peter Brock se tornaram famosos pelas conquistas do 1.000 km. O público em geral sempre foi gigantesco para o evento. Em 2006, a corrida aconteceu um mês após a morte de Brock durante uma corrida de rally. Funcionando como uma espécie de despedida, 194 mil espectadores compareceram no circuito. O prêmio dado ao vencedor da corrida passou a se chamar Troféu Peter Brock, em homenagem ao campeão. Como foi dito anteriormente, a pista praticamente ignorava qualquer possibilidade de acidentes quando foi criada. Nos anos seguintes, a segurança permaneceu sendo um ponto problemático da pista. Só na Conrod Straight, a principal reta do traçado, 4 pilotos e 2 espectadores faleceram. Os acidentes foram causados principalmente pelas grandes ondulações da reta. A
A administração do circuito até tentou amenizar o problema do morro, mas novos acidentes aconteceram no lugar. E em 1986, o piloto Mike Bergman faleceu devido a um acidente no local. Desde então, a sequência de curvas Chase foi instalada no lugar e o morro deixou de ser um problema. A insegurança não era restrita à reta Conrad. Em 1971, Bill Brown saiu capotando na curva McPhillamy Park e teve o seu carro quase que cortado ao meio devido ao acidente. Em 1980, Dick Johnson bateu devido a uma pedra que ele atingiu na pista. Ela havia sido jogada para dentro dela momentos antes por espectadores bêbados. 3 anos depois, Johnson bateu de novo e o seu carro foi jogado para as árvores ao redor da pista. Em todos esses casos, os pilotos sobreviveram, mas algo precisava ser feito. No decorrer dos anos, algumas obras foram realizadas para aumentar a segurança do traçado, além de fazer a pista mais confortável para equipes, espectadores e imprensa. Em 2004, novas garagens foram inauguradas e o pit lane foi modernizado. Instalações para os jornalistas e para a central de controle também foram melhoradas. E em 2006, um grande hotel foi inaugurado ao lado da reta Conrad. Em 2013, as barreiras de concreto do pit lane foram substituídas e o circuito foi inteiramente recapeado. Embora as obras tenham sido realizadas para melhorar a experiência do público e pilotos, a maior parte do traçado permanece sendo composta de estradas públicas. Atualmente, o circuito tem 6 km e 213 metros, com um tempo recorde de 1 minuto, 59 segundos, 291 milésimos feito por Christopher Mies em 2018, a bordo de um Audi R8 LMS GT3. Dentre os principais eventos que a pista recebe, vale destacar os 1000 km de Bathurst, a etapa de 12 horas do Intercontinental GT Challenge, o Bathurst Motor Festival com a sua corrida de 6 horas e as 2 etapas do GT World Challenge Australia. Se você gostou do vídeo e quer mais informações sobre Fórmula 1, Indy, entre outros, inscreva-se no canal. Dúvidas, sugestões ou dicas são sempre bem-vindas, deixe aqui nos comentários. Até a próxima!